Jornal do Meio-Dia. Saúde. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista Dr. Abel Pereira. Hoje nós vamos detalhar um pouco mais, o que a maconha causa de mal para o coração, Quer dizer, muita gente que eu vejo falar, que tem inclusive um famoso artista aí que fala que faz 50 anos que ele fuma maconha todos os dias, mas os trabalhos científicos que a gente está lendo prova que não é uma verdade absoluta. Por quê? O uso diário da maconha aumenta o risco de doença cardíaca. Isso é estudos feitos. O consumo foi associado ao risco aumentado de doença arterial coronariana causada pelo acúmulo de placas nas paredes das gorduras que fornecem sangue ao coração. Tudo isso, o estudo mostrou que o tetraidrocarbinol, a maconha, causa inflamação nas células endoteliais, quer dizer, uma camada de células que tem dentro dos vasos, que revestem o interior dos vasos sanguíneos e que pode fazer infartar, Então, usar maconha todos os dias pode aumentar o risco de uma pessoa ter doença arterial coronariana em 1/3, quer dizer, 33% em comparação com aqueles que nunca usaram. Isso são conclusões de um estudo feito assim para mostrar se a maconha faz ou não mal, Um crescente corpo de evidências sugere que a cannabis, ou seja, a maconha, não é totalmente isenta de risco e pode causar doenças cardiovasculares. Esse estudo foi feito na Universidade de Stanford, uma famosa universidade americana, que a decisão de usar cannabis deve ser cuidadosamente ponderada em relação ao potencial de doenças cardíacas graves, porque a doença coronariana, aquela que dá no coração e que leva a infarto, é causada pelo acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias que fornecem sangue no coração. Porque a maconha aumenta a chamada aterosclerose, que é aquele envelhecimento celular, a inflamação da musculatura do endotélio, que é aquela camada de células que está dentro dos nossos vasos e que faz a troca de oxigênio, quando nosso sangue passa por ela, Então, a doença arterial coronariana é o tipo mais comum de doença cardíaca e os sinais de quem tem doença arterial coronariana incluem angina, dor no peito, às vezes a pessoa se sente fraco, sente tonto, tonturas ou enojado ou sente falta de ar. E o primeiro sinal, às vezes, da doença arterial coronariana é um ataque cardíaco, Então, fizeram também uma pesquisa usando uma vez por mês ou menos. Então, o estudo extraiu dados de pessoas que participaram do programa de pesquisas. E o programa é projetado para coletar informações de saúde ao longo de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, entende? Então eles foram dividindo, ao se inscrever no estudo, que é participar, 1 milhão de pessoas participassem para preencher um questionário sobre o uso de cannabis, para eles verem até que ponto que a maconha fez mal. A equipe de pesquisa usou essas informações para classificar o que responderam em 5 categorias. Por exemplo, aquele que usa todo dia maconha, aproximadamente 5.000 pessoas que se inscreveram para fazer a pesquisa. Tem aqueles usuários semanais, é aquele que fuma uma vez por semana, 3.000 pessoas.
Aquele que usa uma vez por mês, 2.000 pessoas, né? Quer dizer, nem todo mundo fuma todo dia, né? E os que usaram de 1 a 2 vezes em 3 meses. Tem aqueles que usam assim de vez em quando sai para ir em baile, para curtir a balada, como diz, né? Não é isso? Ou quando o seu time ganha, né? Entende? Então, e depois os cientistas compararam essas categorias com os registros médicos alguns anos depois. Então, é um estudo muito longo, muito bem feito. Eles descobriram que quem usa maconha, ou a chamada cannabis, todos os dias, tinha 34% mais chances de serem diagnosticados com doença arterial do coração, né? Do que aqueles que nunca usaram a droga, quer dizer, 1/3, né? Entende? Então, as pessoas que usaram maconha uma vez por mês ou menos, elas não tiveram risco assim significativo. Tinha um caso ou outro, mas o risco maior foi por quem usava maconha todos os dias. Os resultados se mantiveram verdadeiros mesmo depois que os pesquisadores consideraram outras causas potenciais de doença coronariana, como idade, sexo, principais fatores de risco cardiovascular, como pressão alta, como colesterol alto, diabetes, obesidade, tabagismo e uso do álcool. Esse estudo ainda usou uma randomização mendeliana, quer dizer, um estudo genético, para determinar o risco, e que outros estudos sobre o assunto não fizeram para chegar à conclusão da parte de influência genética, né? Então, ele mede as variações genéticas conhecidas por estarem relacionadas a um fator de risco modificável, não a parte genética, que às vezes não tem jeito de modificar. Embora outro trabalho também tenha relacionado a cannabis com doença arterial coronariana, existem vários fatores de confusão em potencial que podem explicar essa relação. Nossa análise de ressonância magnética sugere que essa relação pode ser diretamente casual. Agora, por que a maconha parece danificar o coração e os vasos sanguíneos? Primeiro, porque acelera o coração, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial imediatamente cada uso. A fumaça da maconha fornece muitas das mesmas substâncias que os pesquisadores encontraram na fumaça do cigarro comum, da nicotina, do tabaco. Essas substâncias são prejudiciais aos pulmões e ao sistema cardiovascular. Quer dizer, então fumar maconha é aproximadamente fumar tabaco também. Fumar ou vaporizar qualquer substância, incluindo cannabis, deve ser evitado devido aos riscos de dano ao coração, pulmões e vasos sanguíneos. E a orientação da Associação América de Cardiologia, eles apontaram estudos também que a normalidade do ritmo do coração, fibrilação atrial, taquicardia, pode ocorrer dentro de 1 hora após o uso de maconha, e que muitas vezes acabam levando a pessoa às UTIs dos hospitais. Então, a gente vai encerrando essa primeira parte aqui da maconha, porque o assunto é bastante longo, e na próxima semana eu vou falar dos riscos psiquiátricos da maconha, né? Porque não é só o coração que sofre, é o cérebro também.